animado, porque hoje eu encerro o volume 3. Hoje eu vou bater um papo aí pra gente aparar as arestas. Na verdade, assim, a parte central dele tá bem tranquila, eu estou muito feliz, alguns alunos estão conseguindo usar a parte central desse volume 3, que é o princípio da conservação da energia. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então esse bom senso que alguns já estão demonstrando é o cerne, é o âmago dessa apostila. Mas existem algumas coisinhas aí que vale a pena a gente aparar umas arestas, bater um papinho aí para que tu saia bem na foto. Eu também quero voltar a uma discussão que eu já tinha falado anteriormente, a discussão sobre potência. Eu demonstrei aqui, né, fiz um cálculo aqui com vocês, um carro esportivo, né, para a gente calcular a potência do carro e tal. Hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é bem tranquila a nossa discussão. Claro que eu preciso que tu lembre que o trabalho da força é igual à variação da energia. O TEC é o mais usado. O teorema da energia cinética ele realmente é muito usado. Esse eu não posso abandonar. Tem um outro teorema que é muito menos necessário, que é muito menos obrigatório usá-lo, porque tem outras saídas, mas que vai ajudar na aula de hoje, era o teorema das energias potenciais, o trabalho das forças conservativas. Me dá um exemplo de força conservativa. Força elástica. Tu espreme a mola, ela armazena a energia dentro dela, quando tu solta, ela libera energia, conservando a energia. Mas uma mais legal é essa aqui, ó. É isso aí, eu posso ficar fazendo isso e aproveitando a energia da queda, certo? Sem perder energia. Por isso que a gente diz que a força gravitacional é uma força conservativa. Quando eu mostrei o trabalho da força conservativa, é a variação da energia potencial. Quais são as energias potenciais? Elástica e gravitacional, porque a cinética não é potencial, é cinética. Só que tinha um menos aqui, né? Eu te confessei que esse menos é que me deixava agoniado no começo. Aí depois que eu parei para pensar, eu vi, tem que ser menos mesmo. Tem que ser menos. Eu demonstrei 2 vezes, eu demonstrei o porquê do menos para vocês. Olhando os vídeos eu percebi. Em 2 momentos diferentes eu demonstrei o porquê daquele menos lá. Claro que a gente, num outro momento, pode discutir de novo o porquê do menos, sem problema nenhum. Mas a questão é, se existem forças conservativas, a força resultante é a soma delas. Então, se tem as conservativas, tem as não conservativas. Me dá um exemplo clássico de força não conservativa. Atrito. O som é um bom exemplo no qual a energia se perde bastante, é verdade. Mas o melhor exemplo de força não conservativa é o atrito. E geralmente quando uma coisa atrita com outra gera um pouco de som, né? Um pouco de aquecimento, um pouco de deformação. Então é uma força que dissipa a energia. Vocês aceitariam então que força resultante é a soma das forças conservativas e as forças não conservativas? Tudo bem para vocês? Força resultante, né? É a soma das forças. Da mesma forma, o trabalho da força resultante deve ser igual ao trabalho das forças mais o trabalho das forças. Faz sentido? O trabalho da força resultante é a soma das forças. Uma parte é trabalho das forças conservativas, outra parte deve ser do atrito de outras forças que não são conservativas. É muito absurdo falar isso, será? Não. Acho que não. Mas eu vi que o trabalho da força resultante pode ser calculado como a variação da energia cinética. Eu vi que o trabalho das forças conservativas A variação da potencial. menos a variação da energia potencial. E então agora eu vou poder calcular o trabalho das forças não conservativas. Menos passa para o outro lado. A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual ao trabalho das forças não conservativas. Maior exemplo de força não conservativa? Atrito. É isso aí. Para ficar bonito, o último teorema, trabalho das forças conservativas. O que é variação de energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética. O que é variação de energia potencial? É energia potencial final menos energia potencial. Mas pensa bem, eu não posso reorganizar essa fórmula da seguinte maneira, ó.
trabalho, esqueço, putz, Força não conservativa. das forças não conservativas, só quem participa aprende, é energia cinética final mais energia potencial final, menos energia cinética inicial, energia potencial. Mas o que é a soma de energia cinética com energia potencial? Energia mecânica. Então olha que bonito que vai ficar. O trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica, que é a mecânica final menos a mecânica inicial. Então ficou bem bonitinho ali, ó. Esse teorema, mais uma vez eu não usava ele. Eu matava as questões de física sem saber desse teorema, eu não sabia que ele existia. E eu matava as questões tudo. Por quê? Porque uma pitadinha de bom senso resolve tudo, né, pô? Se tu sabe que energia se conserva, então acabou. Como é que eu fazia uso dessa ideia sem conhecer o teorema? Eu pensava comigo, se teve perda de energia, eu posso afirmar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final mais o que foi perdido. Então eu usava esse bom senso. Se teve alguma coisa perdida, a energia inicial é igual à final mais o que perdeu. Aí pronto. Se eu quiser, mais passa para o outro lado, menos. E aí fica a variação. Só isso. Então, galerinha, professor, mas vai ficar negativo aqui, ó. A perda de energia vai ficar a energia mecânica inicial menos a energia mecânica final. A perda, então, professor, vai ficar igual a menos a variação da energia. Ó, o teu teorema não está funcionando. Por que o menos? Porque perdeu. Aquele teorema lá, aquele trabalho aqui, ele vai ficar negativo também no final das contas. Ele vai ficar negativo. Certo? Como eu sabia que era uma perda, na minha perda já aparecia um menos ali, eu sabia do que se tratava, sem problema nenhum. Tá? Então, na verdade, tu vê, eu sem conhecer o teorema das forças não conservativas, eu consegui me livrar das questões, porque eu conheci o princípio da conservação da energia. No final das contas, quem manja de conservação de energia não vai precisar decorar teorema idiota nenhum. Ele vai só precisar de um pitadinho de bom senso na hora de matar a questão. Mas para o aluno ser top, para ele enfrentar, por exemplo, uma Olimpíada de Física, aí ele já tem que dominar os 3 teoremas e saber muito bem a diferença entre eles. Trabalho das forças, da força, variação da energia, trabalho das forças é o menos a variação de energias potenciais. E se eu quiser o trabalho das forças? Aí eu faço a variação de energia mecânica, mas em qualquer problema de energia, eu posso afirmar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica mais alguma perda, se houver. Porque se não houver perda, que é o 90% dos casos, a inicial é igual à final. Qual é o problema mais absurdo que pode aparecer em conservação de energia? Ter mola, ter altura e ter velocidade antes. Ter mola, ter altura e ter velocidade. E eu peço uma dessas informações, ou a massa, ou a velocidade antes ou depois, ou a deformação da mola antes ou depois, ou cada mola de chegada ou de saída. Então tu imagina, o cara tem que ter uma puta de uma paciência, né? Quando que tu viu esse, professor? Numa prova que eu fiz uma vez. A turma me irritou, eu fui lá, então pega, puf, botei um gigantão desse para dar uma provocada na galera. Fora isso, em vestibular eu nunca vi. Eu nunca vi. Claro que eu vou criar um hoje, pra gente poder se divertir, né? Vou me enfiar a mola na bunda do ET, vou botar na montanha russa, e vou botar a velocidade já na lançada, na partida, pra gente poder se divertir. É o caso mais absurdo que pode aparecer. Fora isso, é tudo mais tranquilo. Além então desse teorema último que eu queria mostrar para vocês, que nós usaremos daqui a pouco, trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Uma última discussão muito legal é sobre potência. Fala, meu querido. Energia mecânica, alguém lembra que é energia mecânica, meus queridos? Cinética, potencial gravitacional, só isso. Podemos ganhar ou perder a energia mecânica, certo? Por exemplo, estou parado, então energia mecânica agora, 0. Comecei a me deslocar, tenho energia cinética, ganhei energia mecânica agora, zerou de novo, parou.
Da onde eu ganhei energia mecânica? Agora eu estou com energia mecânica. De onde ela vem? Dos meus músculos, ou seja, uma transformação de energia química em energia mecânica, cinética. Tudo bem que mecânica, né? Cinética é uma delas. E aí eu estou aqui e tal, e de repente eu parei. Para onde foi essa energia? Voltou para a química, será? Armazenei de novo? Olha, seu bicho, esse cara parando de correr, pudesse reter a energia na parada, né? Eu usei mais energia química para travar os meus músculos, e aí dissipou no atrito, fez um pouquinho de barulhinho, o cara percebeu, e aqueceu microscopicamente a sola do meu sapato. Deve ter arranhado a borracha do meu sapato também, deve ter arrancado um átomo ou outro. Então tem uma certa deformação, por isso que o sapato vai desgastando ao longo dos anos, né? Então essa energiazinha que vai deformando um pouquinho o teu sapato. Beleza? Então tu vê, eu posso ter acréscimo de energia mecânica e decréscimo de energia mecânica, sem problema nenhum. Certo? É isso aí. Galerinha, discussão final, então o último tópico que faltava discutir da apostila, antes de a gente fazer uns exercícios, claro que no final da aula vai ter a REC paralela, como combinado, é a ideia de potência. A ideia de potência é uma ideia muito importante na física. Ela não é só usada com energia mecânica. Ano que vem nós vamos usar essa ideia em calorimetria, nós vamos usar ela em eletricidade. Então é uma ideia que é geral na física. Como é que é velocidade mesmo? Esqueci. Nós vamos retornar agora no volume 4, velocidade. Velocidade é distância sobre tempo, não é isso? O que era a aceleração que mede a mudança da velocidade? Variação da velocidade dividido pela variação do... Vamos retomar tudo isso já no volume 4. Olha que delícia que vai ficar o nosso volume 4. Concordam que a gente sempre usa o tempo para medir a variação de algo nessa vida? Porque é importante realmente, né? Quando a gente vai... Até dinheiro. Eu preciso pegar lá quanto eu tenho ao longo do mês, quanto eu recebi, e eu tenho que monitorar para que no final do mês sobre algum dinheiro para alguma emergência, para algumas coisas, né, básicas. Então, na nossa vida, a gente controla tudo em função do tempo. A física, então, ela usa muito esse instrumento, a variação do tempo para medir o quanto tempo gastou, quanto tempo ganhou, alguma coisa. E potência, pessoal, nada mais é que medir a velocidade da energia ser consumida ou gerada. Ou seja, o que é potência? É pegar a energia, que energia, professor? Qualquer uma. Ganhou e perdeu, tanto faz. A energia que passou de um lugar para o outro, gerada, consumida, perdida, transformada, dividido pelo tempo. Ou melhor, a variação do tempo. Essa é a definição de potência. Por isso que a gente vai escrever que P é E sobre ΔT. Olha para essa fórmula matematicamente. Já pensa, quais são as possíveis perguntas que eu posso fazer a respeito daquela fórmula específica? Qual é a potência, sendo que a energia consumida foi tanto em tanto tempo? Qual é a energia, sendo que a potência era tal e o tempo foi tal? Quanto tempo tal potência usou tal energia? Acabou! Tu vê o cara que começa a fazer isso, que ele olha uma fórmula e antes do seu comentário ele já começa na cabeça dele elucubrar questões sobre aquilo. Ele já está estudando, cara. Quietinho no lugar dele, com a bundinha na cadeira. Ele já está resolvendo as provas futuras que eu ainda nem escrevi. É assim que deve se pensar. Já pensa, como é que esse filho da mãe vai me pegar? Porém, cara, o que é aquele E? Então olha que legal, eu posso te dar a massa do carro, a velocidade que ele atingiu e o tempo que ele demorou para atingir. Com a massa e com a velocidade tu calcula a energia e com o tempo tu divide e calculou a potência do carro. Tu vê que idiota calcular a potência do carro do teu pai, potência verdadeira, aproveitada. É só pedir pro teu pai acelerar e cronometrar. A 50 por hora, beleza, faz as contas, tu vê, ó, de 0 a 50 o carro desenvolveu uma potência real tal. Simples assim. Mas então tu vê, não é só a forma da potência. Eu posso embutir no lugar da energia qualquer outra energia que me venha na cabeça. O cara já está monitorando, pô, o que esse cara vai fabricar na próxima prova, nos próximos exercícios, para tentar me engrupir, me pegar. Agora olha só, galerinha, de onde é que veio a ideia de energia mesmo? Trabalho. Toda a energia começou com trabalho e uma força, lembra? Como é que calculava trabalho então? Trabalho era força vezes distância, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, não é isso? Já que trabalho e energia são sinônimos, vocês devem aceitar isso aqui, né? Trabalho é energia,
Não é isso? Potência é igual, fórmula do trabalho, força vezes distância vezes o cosseno, dividido por delta. Mas o que é mesmo distância sobre tempo? Velocidade. Então uma boa forma de calcular a potência é fazendo força, cosseno do ângulo entre quem? Isso, na verdade, tu concorda que quando a gente mede uma distância, é uma variação? É, né? Porque quando eu boto a trena aqui, eu estou chamando de zero. Aí eu fui até ali com a trena, falei 2. Qual é a conta que eu estou fazendo, na verdade? 2 menos 0. Então quando eu meço uma distância de 2 metros, é um delta D. Certo? Concorda comigo? Mas bacana, garoto, é assim que se age, cara. É nessas horas que os caras podem te engrupir. Poderia ser uma coisa que eu não estou entendendo, entendeu? E que eu passei batido. E aí nessa hora é que tu desarma o cara. Então, não me enrola. E aquela passagenzinha ali, tu viu a sutileza do colega, né? Ele não engoliu, ó. Aqui estava escrito delta D. E ali estava escrito D. Eu fui substituir, ele me pegou no pulo. Aí o professor não me enrola. Aí eu esclareci para ele. Na verdade, a fórmula do trabalho deveria ser F vezes delta D vezes cosseno. Só que aquele delta D não vai ser sempre a distância que ele percorreu. Então, por praticidade, a gente ignora o delta, embora seja. Parabéns pela tua observação. É assim que se age. Gosto do aluno que cutuca nesses detalhes aí. Muito bom. Outra, gente, olha só. Será que é obrigatório usar essa fórmula de potência? Não, porque se o cara me falou a velocidade do carro, eu posso, com o tempo e com a velocidade, achar e fazer pela fórmula normal. Aliás, essa fórmula eles não vão fornecer para quem no vestibular. Eles vão fornecer a UFSC. Quando eu falo vestibular, eu penso exclusivamente na UFSC, né? Eles vão fornecer essa fórmula na UFSC, não tem a menor dúvida. Vão fornecer essa fórmula aqui. Até de velocidade eles podem fornecer, embora ela vá ser fornecida em um outro formato que eu vou te mostrar agora no quarto volume. Agora, essa fórmula pronta, jamais a UFSC forneceria. Ela forneceria as outras, ou seja, ou o aluno é muito top, desenvolve a fórmula na hora e mata a questão, ou o aluno é normal e vai fazendo a questão que ele tem. Ele primeiro calcula a distância, depois usa outra fórmula e finaliza. Aliás, as questões mais difíceis que existem de física é aquela que tem que usar duas fórmulas. Usa uma, não dá, usa outra e faz um sistema. Isola numa. É o pior que pode aparecer. Porque as outras todas são uma fórmula só, um raciocínio só e já mata a questão. Então tu vê, o pior que poderia aparecer para aqui no vestibular é ter que usar duas fórmulas como eu acabei de fazer. Usar a fórmula de potência, usar a fórmula de trabalho, 3, imagina, e usar a fórmula de velocidade. Misturando as 3 eu peguei uma fórmula pronta que a apostila traz para vocês. Mas eu não gosto de estimular o aluno a usar ela. Porque ele usa ela, ele é o rei, ele está na prova lá dele. Ele vai lá, matei a questão, foi ridícula aquela questão da prova. Chega no vestibular, ele vai no formulário e não acha a fórmula, e erra a questão. Certo? É por isso que na prova eu também não vou fornecer essa fórmula. Até posso... Acho que é uma questão de desafio, uma boa, né? Uma questão de desafio, o cara bota uma questão que com essa fórmula decorada o cara resolve instantaneamente. Mas no formulário só vai ter potência, velocidade e a fórmula do trabalho. Aí os alunos, né, podem escolher ou decorar uma fórmula que vai usar uma vez na vida para ganhar um pontinho extra, ou aprender física para todo sempre, inclusive daqui a 2 anos no vestibular da UFSC. Show de bola! Aliás, não te esquece, se tu não te matriculou esse ano, tu tem que te matricular no que vem, tá? Ainda dá tempo de te matricular esse ano. Eu, se fosse tu, eu faria esse ano, faria no que vem, aí já acabou o mistério, tu é o rei da UFSC já. Aí tu, terceirão, tu só vai lá para garantir, certo? Acabou? Não, acabou. A UDESC não acabou, eu acho. A UDESC até dia 14. É, a UDESC dia 12, até dia Porque eu acho que eu queria me matricular, porque eu gosto de fazer todo ano, né? Pra gente se manter reciclado aí. Mas eu recomendo, tá? Se não rolar esse ano, faz ano que vem sem falta. Seria um absurdo tu querer entrar na UFSC e nunca ter feito vestibular da UFSC, vai de primeira fazer o vestibular. Eu fiz no 2º ano já o vestibular pra me acostumar, pra ver o que tava faltando aprender, né? Putz, pô, tem umas coisas que eu nunca vi, então realmente delicado isso aí. Mas outras coisas tu vê, pô, é cansativo, mas não tem nada demais também, não tem nada de absurdo. Já vê que pontuação tu vai conseguir, já vai lá nos resultados e vê o quanto faltaria para eu passar no curso que eu quero, para tu ver o quanto vai ter que crescer no final do ano. Isso é indispensável. Então não fizesse a matrícula esse ano, ano que vem tu te organiza, gasta 100 pila, te matricula, porque vale a pena. É muito raro o aluno, é comum o nervosismo bater, tá? Não sei se eu comentei contigo,
Quando eu fiz vestibular, terceirão, eu não era o melhor aluno da minha sala. Eram 6 terceirões, eu acho, cada um com 100 e poucos alunos, eram 600 alunos. Quando tinha simulado, eu ficava entre os 10, eu não era o melhor. Tinha alguns caras que me botavam no bolso ali, nitidamente, estavam superiores. Aí o que eu fiz? Eu pegava o nome desses caras que eram fera, entendeu? Para comparar depois o desempenho deles no vestibular. O que aconteceu? Eu fui melhor que quase todos os caras que eram melhores que eu ao longo do ano. Por quê? Porque eu fui super tranquilo pro vestibular, eu fui muito confiante, já tinha feito vestibular um ano antes para me treinar. Então eu estava confiante, eu não ia fazer medicina, que era teoricamente, né, o mais difícil curso. Eu estava fazendo o segundo curso mais difícil no ano, que era engenharia mecânica. E fui tranquilo, confiante que ia dar certo. Os caras que faziam medicina, que nitidamente eram melhores que eu, sabiam mais que eu, foram piores. Por quê? Porque não souberam aplicar o foda-se, não souberam relaxar no dia da prova e fazer o que sabiam. Ai, não vou passar em medicina. Poderiam ter passado se ficassem calmos. Acabaram não passando por nervosismo. Então, cara, às vezes o que faz a diferença no vestibular é tu tá tranquilão no dia, tu, pô, agora eu vou fazer meu vestibular tranquilão. Não é sair fazendo de qualquer jeito, não, mas é fazer com tranquilidade, é fazer sem desespero, certo? Isso é uma coisa que tem que começar a trabalhar na tua mente desde já. Eu era um cara extremamente nervoso, ansioso, então eu tive que me trabalhar para no vestibular conseguir fazer a minha prova com tranquilidade. É um dos segredos do vestibular, não se esqueçam disso. Show de bola! Falei um pouquinho sobre potência, vou pegar umas questõezinhas de exemplo e vou te pedir para arriscar uma questãozinha. Nos minutos finais da aula nós vamos fazer a REC paralela, não se esqueçam que todos têm que fazer, inclusive quem tirou 10. Vamos aos exemplos.